Abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Nós vamos ler apenas o versículo 20. Apocalipse, capítulo 3, verso número 20. Você achou aí na Bíblia? Lá no final da Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, verso 20, a palavra de Deus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém. Obrigado, Senhor, pela palavra, que mais uma vez nesse dia temos o privilégio de ouvir. E o que queremos ouvir essa noite não são os homens com suas doutrinas e filosofias, mas o que precisamos é da palavra que sai da tua boca, que alimenta, que liberta, Pai, que traz a verdade que pode realmente transformar a nossa vida. Fala ao nosso coração, queremos ouvir a tua voz, Pai. E eu entrego a minha vida ao Senhor, clamo pela graça, pela misericórdia de Deus, pela unção do Espírito Santo, para que eu seja capacitado a ministrar a tua palavra de modo eficaz, para que ela quebre as barreiras, os impedimentos e chegue aos nossos corações essa noite. É o que eu te peço em oração com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, aqui está, num pequeno versículo, um grande convite de Jesus. Jesus está convidando a uma decisão. No contexto dessa passagem, ela está numa carta que Jesus endereçou a uma igreja. Inspirando a João, Jesus o ordenou escrever à igreja em Laodiceia, uma igreja que apresentava diversos problemas, e no meio da carta está aqui, já mais para o seu final, não é? Essa passagem que nós lemos, em que Jesus diz estar à porta, batendo, na expectativa de que alguém abra a porta para que ele possa entrar e participar da comunhão naquela igreja. Esse é o contexto da palavra. Jesus escrevendo a uma igreja, e aparentemente uma igreja onde ele não tinha lugar, porque está se colocando do lado de fora, batendo para entrar. Amados, se isso pode acontecer com uma igreja, imagina como isso não acontece na vida de um homem, de uma mulher que não se rendeu a Deus, que não abriu ainda o seu coração. Então esta passagem é usada muitas vezes para simbolizar esse estado de frieza espiritual, esse estado de sequidão, de coração fechado, aonde o Senhor não pode entrar. E ao proferir essas palavras, Jesus está, na verdade, fazendo um convite para que esta porta seja aberta, para que ele então possa entrar e participar, cear, como diz a Bíblia, participar da intimidade daquelas pessoas. E esse convite ainda está de pé, não só para qualquer igreja fria, distante, mas especialmente para qualquer ser humano afastado de Deus, que vive nos seus pecados, que vive no seu egoísmo e que precisa também abrir a porta do seu coração para o Senhor. E esse convite é um momento decisivo. A conversão do homem é um momento decisivo. É um momento em que lhe é oferecida uma oportunidade, um convite lhe é feito e se espera, em contrapartida, uma atitude. E é isto que esta passagem denota. Uma decisão precisa ser tomada. A decisão, talvez a mais importante da vida de qualquer um. E o que é, irmãos, uma decisão? Uma decisão implica em escolhas, em opções, nem sempre fáceis. Durante a nossa vida toda, nós estamos sempre nos deparando com decisões. Hoje você já tomou algumas decisões. Uma delas foi vir à igreja já hoje à noite. Você decidiu isso. Você analisou e decidiu por fazê-lo. São decisões
Em tudo que a gente faz, há uma escolha e há uma decisão. Certamente amanhã, algumas decisões você vai ter que tomar. Vai ou não para o trabalho, vai ou não fazer determinada coisa, tudo isso baseado numa escolha. E as escolhas nem sempre são tão simples como estas que eu estou exemplificando. Há escolhas muito mais complicadas, muito mais complexas, mas que nós não podemos deixar de fazê-las. E toda escolha requer uma atitude, requer uma postura e requer um comportamento. Desde a mais simples, como eu disse, vir à igreja, esta escolha requereu de você essas atitudes, você precisa tomar uma atitude em relação a isso. Eu escolhi vir à igreja, então eu preciso me arrumar, eu preciso me mexer, uma atitude deve ser tomada, eu preciso de uma postura diante dessa decisão e eu preciso de um comportamento para levá-la a bom termo. Então, as escolhas requerem de nós esses mesmos elementos. É uma ação, é um compromisso que eu assumo comigo mesmo ou que eu assumo com alguém. Nós temos uma escolha muito importante na nossa vida, que é a escolha do nosso cônjuge, que na verdade é um comportamento, é uma atitude também, é uma decisão, e é uma escolha livre, mas que implica em muitas consequências, que implica num envolvimento completo. Então, a escolha é um compromisso comigo, mas muitas vezes também implica outras pessoas. Tudo isso está envolvido na decisão. E a vida é feita de decisões, que certamente podem determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Muitas vezes a gente fracassou porque fizemos escolhas que nos levaram a um caminho completamente tortuoso, errado, de prejuízo, tanto material quanto moral, intelectual. Muitas coisas vêm das escolhas que nós fazemos. E na vida espiritual, que é o assunto aqui do Senhor Jesus, baseado também numa escolha, é uma escolha muito importante e crucial, porque vai determinar dali para frente todo o meu relacionamento com Deus. Olhando para o convite de Jesus, estou à porta batendo. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Há uma consequência envolvida nesta escolha, nesta decisão de abrir ou não a porta, de abrir ou não o espaço para que Jesus possa entrar. Então, nessa decisão espiritual, também estão em jogo muitas coisas que vão determinar o meu futuro, determinar aquilo que acontecerá da minha vida. Então, se eu escolho abrir a porta, está ali envolvido uma decisão e um comportamento, uma postura, uma atitude que decorre dessa decisão. Eu posso me comprometer com ele ou eu posso não me comprometer. Eu posso deixá-lo entrar ou posso deixá-lo de fora. Posso assumir que ele fará parte da minha vida ou posso viver uma vida independente. Deus nos deu a liberdade para isso. A esse conceito a Bíblia mostra para nós, embora a palavra não exista biblicamente, o que entendemos por livre-arbítrio, liberdade de escolher, liberdade de dizer sim ou não, liberdade de abrir ou não a porta, a decisão que Jesus está aqui nos oferecendo. E todos nós precisamos tomar essa decisão. Nenhum de nós pode se esquivar de tomar a decisão em relação a esta oferta que Jesus está nos fazendo. A porta, ele está batendo. A decisão é de abrir ou não. Partimos do princípio que ele está do lado de fora. Ele não está do lado de dentro automaticamente. A princípio, ele está do lado de fora. Deixá-lo entrar é uma decisão minha. Então, eu entendo por isso, como falei hoje pela manhã, que nenhum de nós nasce com Jesus. Entende isso, irmãos? Ah, eu sou filho de crente, eu sou neto de crente, a minha família toda é crente, mas neném não nasce crente. Por isso que a gente não batiza criança, irmãos. A gente espera chegarem a uma fase de entendimento
para poderem manifestar a sua fé livremente. Porque criança não nasce crente, não nasce crendo, ninguém nasce com Jesus, pelo contrário. O que vimos hoje pela manhã, se você não ouviu, depois ouça pela internet a mensagem, é que o homem nasce com o pecado. E o que ele precisa fazer para chegar ao inferno é absolutamente nada. Basta nascer, crescer e morrer. Esse é o caminho natural do homem pecador, do homem que está, por natureza, afastado de Deus. E ele precisa se encontrar com Deus. Então, Jesus está do lado de fora. Ninguém nasce com Jesus no coração. Ah, estou com Jesus no coração. Não está. Ele só estará se a porta desse coração for aberta para que ele possa entrar. Isso é um conceito bíblico muito importante. Quando a Bíblia diz lá em Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, ela inclui todos, irmãos. Não há exceções a esse todos. Todos estão destituídos desta glória por causa do pecado. Então Jesus está do lado de fora da vida de todos. E deixá-lo entrar é uma decisão pessoal que não podemos transferir para ninguém. Não é uma questão de eu ser uma boa pessoa ou não. A pessoa pode ser uma boa pessoa naquilo que ela considera, naqueles valores que ela atribui para ser considerado boa. Mas, na sua vida, na sua natureza, está o pecado, está a tendência pecaminosa dos pensamentos que normalmente a levam para o mal. Se dermos lugar ao mal, o mal se estabelece também rapidamente na nossa vida, porque temos a tendência para a prática do mal. Não está em jogo a bondade do homem. Ninguém é bom. O próprio Senhor Jesus não aceitou ser chamado de bom. Quando um jovem chegou para ele dizendo, bom mestre, ele disse, opa, bom é meu Pai que está nos céus. Aqui na terra ninguém é bom. Aqui na terra há uma natureza caída, que não torna nenhum qualificado a ser chamado de bom. Alguém diz, ah, pastor, mas eu fui batizado quando pequeno. Ok, muito bom, você levou um banho. Nem foi um banho, foi um chuveirinho. Foi um conta-gotas. Mas isso não torna você um bom, não torna você um templo do Espírito Santo, como a Bíblia diz. Nós que cremos somos templo do Espírito Santo. Por quê? Porque abrimos a casa para que o Espírito Santo entrasse e habitasse. Ele não invade, não chuta a porta, não derruba para entrar na casa de ninguém. Não adianta ser criado num lar cristão, isso também não é garantia de que Jesus está dentro. Talvez Jesus estivesse dentro da tua casa, da casa dos teus pais, mas eu estou falando da casa da sua vida, a casa que é você. Nós somos casa espiritual, entende? Dentro de nós habita um espírito. Você sabe disso? E a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,17, que aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Quando há uma conversão genuína, o Espírito de Deus se une ao nosso espírito e habita no nosso corpo. Quem se une ao Senhor se torna um espírito. Todos nós somos casa, todos nós somos templo, mas esse templo está vazio ou preenchido por coisa pior, até que a gente ouça o convite, o chamado à decisão e corajosamente tome essa decisão. E para decidir, a gente precisa entender muito bem o que está em jogo aqui. Eis que estou à porta e bato, disse Jesus. Essa casa, como eu disse, é você, sou eu. Eu sou a casa espiritual, você é a casa espiritual. E é você que vive na casa, ela é sua. Então, quem é o dono do seu coração? Até que você o entregue para alguém, ele é seu. Amém? O problema é que às vezes a gente entrega o nosso coração para um monte de gente que não merece, né? Por um monte de coisa que não merece. O coração é teu. A casa é sua. Você decide o que fazer com ela. Você decide quem entra na sua casa. Salvo exceções, é assim que funciona, não é? Ou na sua casa entra todo mundo? Não.
Você decide quem vai entrar nela. O coração é seu, você decide aonde você põe o seu coração. Para quem você dá o seu coração. Muito sofrimento talvez você já tenha tido porque deu o seu coração para uma pessoa errada. Já teve isso? Nem me fala. Eu sei que muitos já tiveram isso. Deram o seu coração para a pessoa errada e por isso tiveram sofrimentos. De repente você depositou o seu coração em coisas erradas. A Bíblia diz, onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Seu coração foi ligado a coisas materiais, você encheu o teu coração de coisas e de vantagens pessoais que o mundo tem para oferecer. Ele está ocupado, mas não por Jesus. Jesus está ainda à porta batendo. Primeira coisa que eu tenho que entender é que o coração é meu, a casa é minha, e se é minha, o responsável sou eu. Outra coisa importante, quem é que está à porta, irmãos? Pelo texto aqui, quem é que está à porta? Jesus. Eu estou à porta e bato. Quem é Jesus? Eu preciso entender quem é que está batendo na minha porta, né? Às vezes a gente recebe umas batidas de porta que não quer nem atender, né, irmãos? Às vezes você vê, é só problema isso aí, né? Ih, fulano está batendo, isso é problema, é cobrador, né? Alguém pedindo alguma coisa, e você, eu não quero nem atender essa porta aí, porque isso vai me arrumar problema. Só que quem está batendo é Jesus. Mas imagina o seguinte, olhou pelo olho mágico, quem você viu do outro lado? Jesus. E quem é Jesus? Jesus é alguém importante? Jesus, a Bíblia diz, é o verbo vivo, é o Deus que se fez carne, que experimentou a natureza humana e habitou entre nós. É o verbo vivo, ele é que está batendo, o Salvador do mundo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Imagina, irmãos, ele batendo a minha porta, ele batendo o meu coração, querendo entrar. A pessoa mais importante do mundo está batendo a minha porta. Como é que é a nossa reação, né? Se você sabe que tem alguém importante batendo na sua porta, você fica todo bobo, né? Oh, vai entrar aqui, vai comer na minha casa hoje o presidente não sei de onde, né? Aquela pessoa importante. Jesus, a pessoa mais importante do mundo, está batendo na nossa porta. E o que ele está fazendo ali? Está se convidando para entrar. Está dizendo, estou à porta batendo. Estou batendo a sua porta, querendo entrar, querendo comer na sua casa. Jesus está se convidando para entrar na sua casa. Irmãos, quando a gente entender bem o que isso significa, olhando para os conceitos que eu apresentei aqui no início, ninguém é digno. Concordou comigo? Todos pecaram, Romanos 3:23. Todos são indignos. Jesus algumas vezes foi acusado por religiosos de entrar na casa de pecadores. Um exemplo disso mais clássico está em Lucas 19, quando ele entra na casa de Zaqueu. Você lembra da passagem? Zaqueu lá sobe na árvore para ver Jesus. Jesus olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ir na sua casa, pousar na sua casa. Todos os religiosos que viram isso ficaram balançando a cabeça, dizendo, como é que pode esse homem, que diz que é santo, ir entrar na casa de um pecador como Zaqueu, conhecido aqui por todo mundo, como um cara que não vale nada, e ele vai lá, na casa de Zaqueu. Eu sou Zaqueu, você é Zaqueu, está entendendo? E Jesus está batendo na sua porta, te dando o privilégio de entrar na sua casa, dizendo, hoje me convém entrar na sua casa. Eu preciso entender isso. Quem está me fazendo o convite não é uma igreja, é Jesus. É Ele que está batendo. E querendo entrar na casa de Zaqueu, sou eu, um cara indigno, um cara que peca, um cara que desagrada a Deus, uma pessoa que está longe de Deus, embora pense que está com Deus, mas não está. Uma pessoa que muitas vezes se coloca em oposição a Deus, uma pessoa que muitas vezes fala contra Deus. Jesus não bate na casa das pessoas boazinhas, ele bate na casa de todos, independente da situação da pessoa, se é considerada boazinha ou ruim, porque para Deus todo mundo é ruim. Para Deus não tem nenhum justo, a Bíblia diz não há um justo sequer. Então Jesus não escolhe os justos, ele mesmo disse, eu não vim para os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque todo mundo é doente. Todo mundo está carente, todo mundo é Zaqueu. Então quem está na porta é Jesus.
mostrando o seguinte: olha, eu estou aqui, eu não desisti de você, eu estou batendo na sua porta. Eu já devia ter pulado a tua porta há muito tempo, porque você nunca deu bola para mim, mas eu estou aqui batendo na tua porta, eu estou aqui me anunciando, eu estou aqui olhando para a porta, batendo nela, esperando pacientemente uma decisão sua. E neste ato ele não invade a casa, ele não arromba a porta, ele não derruba, ele não pula a janela, ele não invade, ele não é ladrão, ele é o bom pastor. O bom pastor é muito diferente do ladrão. Lembra lá de João 10, as diferenças entre o bom pastor e o ladrão? Jesus é o bom pastor. Ele não vai invadir a casa de ninguém, mas o fato dele estar na porta já é um grande privilégio para nós, irmãos. O fato de haver uma oportunidade para a gente sem vergonha igual a gente, já é uma grande honra, já é um grande privilégio. Ele podia ter pulado a minha casa, ele podia ter batido em outra casa, ele podia ignorar a minha vida. Muitos de nós viviam ou vivem de uma maneira que poderiam muito bem ser ignorados por Deus. O homem, ao pecar, poderia ter sido abandonado por Deus. Pensa na origem do pecado. Deus criou o mundo, botou lá Adão, Eva, e eles pecam, e aí tudo acontece como a gente conhece. Era motivo suficiente para Deus dizer assim: pecaram, então agora já era, não quero mais saber de vocês. Mas Deus buscou o homem para salvá-lo. Lá em Lucas 19:10, esse mesmo texto que Jesus é criticado por Zaqueu, lá pela casa de Zaqueu, Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então ele veio mesmo para buscar e salvar. Vai atrás de gente que não merece, eu, você. Bate na casa de gente que não deveria ter oportunidade. Se muitos de nós aqui estivéssemos no lugar de Deus, a gente diria: nessa casa eu não bato, porque nessa casa eu sei que não tem a mínima chance. Mas Deus não é assim. Deus bate em todas as casas. Deus dá uma chance a todas as pessoas, batendo em todas as casas, sem olhar para a qualidade daquele que mora ali. Porque se Deus olhar para a qualidade, Ele não vai achar qualidade em ninguém. A qualidade toda está em Deus. O que a Bíblia diz é que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem variação. Se alguma coisa boa temos, foi Deus que nos deu. Então, quando ele olhar para o homem, ele não vai ver nada bom. Por isso, ele não olha as qualidades, e todos estão ali com a possibilidade de tomar essa decisão. E o que Jesus deseja? O que Deus deseja? Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele deseja entrar, simplesmente entrar. Entrar para fazer parte. Porque, pelo que ele diz, ele não entra para fazer uma visitinha, né? A palavra diz entrar para cear. Eu com você, você comigo. Para passar a fazer parte da coisa mais básica da sua vida, que são as suas refeições, onde normalmente você só faz com as pessoas mais íntimas. Você só leva para a mesa da sua casa as pessoas mais íntimas. Aquela que tem intimidade, você dá só um cafezinho, né, e torce para ir embora logo. Não é assim que você faz? Mas quando tem intimidade, você faz questão de botar a mesa e diz: vem cá, senta aqui, vamos comer. É uma mostra de intimidade. E Jesus não está querendo fazer uma visitinha, tomar um café na sua casa e ir embora. Jesus está querendo a intimidade do homem. Jesus está querendo participar da vida cotidiana da pessoa, do dia a dia, do pão de cada dia, como Ele nos ensinou a orar. Ele está querendo fazer parte desta coisa mais básica, entrar na casa para participar da rotina, trazendo perdão, trazendo salvação, abrindo o seu coração, derramando sua luz, transformando você com a presença de Jesus. Ao entrar, ele entra para mudar. Ele não entra para visitar. Visita não mexe na casa. Jesus entra para mexer em tudo, irmão. Se você quer só que Ele te visite, olha, não vai acontecer. Ele vai entrar e vai embora e nada vai mudar. Ele não veio para visitar.
Ele veio para, no bom sentido, bagunçar tudo, irmão. Mexer tudo na vida. Mexer todos os conceitos. Mexer as manias da gente. Você gosta de arrumar os móveis de um jeito, né? Você tem toque, né? Não pode ver um quadro torto que conserta. Jesus veio para entortar tudo, irmão. Jesus veio para mudar tudo na casa da gente. Porque Ele veio para ser o dono da casa. Está entendendo? Ele veio para ser o principal da casa. E para habitar na casa. Por isso a Bíblia diz, somos templo do Espírito Santo, porque abrimos o coração, nos tornamos um só Espírito com Ele, e Ele agora habita em nós pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que Jesus quer fazer, e é isso que nós podemos chamar de salvação. Conversão não é entrar para uma igreja. Qualquer um pode entrar na igreja. Qualquer um pode entrar. Não significa que se converteu. Frequentar um lugar não produz nenhum convertido. Você pode frequentar um lugar e não abrir o coração para Jesus. Olhando para a origem da carta, ele está falando a Laodiceia, uma igreja, e não estava lá dentro. A igreja tinha tudo, tinha louvor, tinha oração, tinha programa, tinha culto, tinha isso, tinha aquilo, e Jesus está na porta batendo. Dá para ter uma chance aí de participar disso aí? Porque tudo estava acontecendo sem Jesus. Então, não importa o que você faz, se está na igreja, se não está na igreja, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de vida. Conversão é render a vida a Jesus. Conversão é render a casa, é abrir o coração e dizer, entra. Lembra lá do Zaqueu, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. É um pouco parecido com isso. É deixar Jesus entrar e mudar tudo. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu virou um outro homem. Ele mesmo decidiu, Jesus não pediu nada, ele decidiu vender os bens, restituir a quem ele roubou, ele decidiu. A vida dele mudou naquele dia, porque ele não foi só visitado, ele não deu um cafezinho para Jesus, Jesus foi embora. Ele foi transformado. Conversão, amado, é isso. Por isso muitos são chamados, poucos escolhidos. Eu não sei quem são convertidos na igreja, mas eu sei uma coisa, não são a maioria. Isso eu posso saber pela Bíblia, não são a maioria, são a minoria. Porque convertido é aquele que se rendeu verdadeiramente a Cristo, que deixou ele entrar, que deixou ele mudar, deixou ele transformar, deixou ele fazer o que ele quiser. Ouviu o chamado e abriu. E é isso que precisa acontecer na vida de qualquer pessoa. Primeiro, para abrir a porta, o que eu preciso? O texto diz lá, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Primeira coisa que é preciso é ouvir. Ouvir, e é interessante, a minha voz. Ele está batendo na porta, mas ele não está falando para você ouvir a batida, ele está mandando ouvir a voz. Por quê? Porque a voz é a palavra de Deus. A voz é a palavra. Não há conversão sem a palavra de Deus. A palavra, Jesus é a palavra, Ele é o verbo, irmãos. Ao dar ouvidos à palavra, aí sim há uma conversão genuína. Porque o Espírito Santo atua através da palavra. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, pela palavra. Se alguém ouvir, diz a palavra, ouvir a voz de Jesus. Quantas pessoas já ouviram a voz de Jesus? Talvez você diga assim, pastor, eu nunca ouvi. Se eu ouvisse, eu teria até medo, né? Ouvir uma voz, né? Imagina, estou dentro de casa, uma voz fala contigo. Não, não, isso não é sempre necessariamente desse jeito. Sabe como é que você ouve a voz de Jesus? Essa noite você está ouvindo a voz de Jesus. Que a palavra de Deus está sendo ministrada ao seu coração. Não é o pastor Maurício que você está ouvindo a palavra de Deus. Os conceitos apresentados são da palavra de Deus. Você está ouvindo a voz de Jesus. E sabe como é que Jesus fala algumas vezes com você? Fala com situações. É muito comum, antes da conversão de alguém, talvez vários irmãos tenham esse testemunho para dar. Antes do dia que você tomou a decisão de se render, abrir a porta, escancarar e desistir de tudo, dizer, tá bom, Jesus, eu me entrego. Quantas oportunidades você teve? É muito comum você ver o testemunho das pessoas dizendo, olha, antes de eu tomar essa decisão, várias situações eu vi Deus falando. Em várias situações eu recebi dicas de Deus. Aconteceram algumas coisas, eu sabia que era Deus, mas não dava o braço a torcer. Já aconteceu contigo? Situações nas quais Deus falou.
Pregações, como eu disse aqui, a pregação está sendo aí ministrada, Deus está falando. E fatos sobrenaturais. Às vezes Deus fala por fatos sobrenaturais. Acontece algo sobrenatural que você sabe que só Deus podia fazer, mas o coração apertado diz, não, foi por acaso, foi sorte, não, foi isso, foi aquilo. Deus está falando, Deus está falando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e fizer o quê? Abrir a porta. Olha os dois passos primeiros aí. Primeiro, ouvir a voz. A voz inconfundível. Quando você ouvir a voz inconfundível e não achar que é o acaso, não achar que é o pastor Maurício, não achar que é por acaso que está acontecendo isso, não achar que essas situações são obras do acaso, aí você ouviu a voz, identificou a voz e sabe de quem é a voz. E tem certeza de quem é que está batendo. Aí você tem que tomar outra atitude. Abrir a porta. Quem é que abre a porta? Eu. A vontade de abrir a porta tem que vir de mim. A decisão de abrir a porta tem que vir de mim. A disposição de abrir a porta tem que vir de mim. Você já passou por isso? Você está em casa, toca a campainha e você está super ocupado fazendo um monte de coisa, está em cima do armário botando uma coisa. O que você diz? Ah, meu Deus do céu, quem é que foi tocar essa hora? Aí você tem que abrir a porta. É disposição. Você está sentado no sofá, vendo televisão, distraído, toca a campainha. Você tem que abrir a porta. Quem é que vai abrir a porta? Você não tem mordomo, tá? Você não tem governanta. Toca o sininho, alguém abre a porta aí para mim, não grita, filho, abre a porta. Não, está só você, essa casa é só sua. Quem é que tem que abrir a porta? É você. Quem é que tem que tomar a decisão? É você. Quem é que tem que ter a disposição? É você. Quem é que tem que dar os passos até a porta? É você. Da porta para dentro, Jesus não passa se você não abrir. Então, os passos na direção, sair do conforto, sair do sofá, caminhar até a porta, meter a mão na maçaneta e girar, tudo isso é você que faz. Tudo isso cabe a nós fazermos. A decisão é totalmente nossa nesse momento. E aí, nessa hora, é preciso largar os preconceitos, é preciso largar o medo, né? O que vai acontecer se eu abrir a porta? A desconfiança, e agora se eu abrir a porta, o que vai ser? O orgulho, a timidez, se eu abrir a porta eu vou passar vergonha, se eu abrir a porta, como é que vai ser? Jesus vai querer mandar na minha vida. Tudo isso passa pela cabeça. Muita gente que está hoje na igreja, que se converteu de verdade, se entregou para Cristo, já passou por esses questionamentos. Se eu entregar minha vida para Jesus, como é que vai ser a partir de agora? Eu fazia certas coisas, não vou poder fazer mais. Né? Vou ter vergonha de dizer para os meus amigos que eu sou crente. Eu vou ter vergonha de confessar Jesus publicamente, vou ter vergonha de me batizar. O que vai acontecer agora? Tem um monte de coisa envolvida nessa decisão. Mas tudo isso tem que ser superado, porque só quem pode abrir a porta é você. A gente pode dar uma forcinha, vai lá, meu irmão e tal, mas só quem pode abrir a porta é o dono da casa na qual só você mora, a casa da sua vida, a casa do seu coração. É só você que pode fazer isso. E aí essa decisão, quando você decide ir adiante, enfrentar os medos, os preconceitos, todas essas coisas e fazer o que precisa ser feito, ela vai representar uma mudança completa na sua vida. Uma decisão, como eu disse, individual. Se alguém, esse alguém é você. Uma decisão única, de uma única vez. Se abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É uma decisão para entrar para morar, não é entrar para visitar. É uma decisão para o resto da vida. E eu digo a você, é uma decisão urgente. Há quanto tempo Jesus está batendo na porta? A carta do Apocalipse, pelo menos 2000 anos tem de idade. Jesus está batendo na porta de muita gente há muito tempo. E talvez alguns estejam dizendo, outro dia eu abro, ainda tenho muita coisa para fazer aqui em casa,
Outro dia eu tomo essa decisão, só que a Bíblia diz que essa decisão é urgente, irmãos. Abra a Bíblia em Hebreus capítulo 3, versículo 7. Aqui em Hebreus 3, 7 diz assim: assim, pois, como diz, quem diz? O Espírito Santo, é Ele que diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. Jesus está batendo, reconheci a voz, vi que é Ele. Vou deixá-lo lá batendo? Vou perder essa oportunidade? Por isso a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não sei quanto tempo tem ainda. O fato de ter 2000 anos não garante que vai ter mais 2000. Ninguém sabe o dia nem a hora. O que a Bíblia diz é: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o coração, porque o coração duro é símbolo de uma casa fechada. Porque aonde Deus quer entrar, onde está a casa da sua vida, é no teu coração. Por isso a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Dele procedem as fontes. Guarda o teu coração. A Bíblia diz: filho meu, dá-me o teu coração. A palavra de Deus diz que Deus é aquele capaz de tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Só que Ele não rouba esse coração. Você é que dá para Ele. Se teu coração está duro, está empedrado, é você que tem que dizer: Jesus, toma o meu coração. Eu abro a porta. Quando Ele entrar, Ele amolece qualquer coração. O homem mais duro chora. O homem mais orgulhoso se lança aos pés do Senhor. Quando Ele entra na casa, o coração amolece, mas a decisão, ela é toda minha. E é indispensável que isso aconteça. Não há salvação sem essa entrega. Não há outro modo do homem salvar-se. A Bíblia diz em Atos 4,12, não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, somente Jesus Cristo. Aquele que está batendo e aquele que quer entrar na sua casa e transformar a sua vida. É a única chance que nós temos. É a única chance, não há outra oportunidade. Senão, Jesus não precisava ter morrido na cruz. Como ele disse a Nicodemos em João 3,3, é necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Abrir o coração para que meu espírito se torne um espírito com o Senhor e uma transformação aconteça na minha vida. É isso que Ele está querendo. E é isso que é necessário, irmãos. Nada do passado será aproveitado. Deus não faz lanternagem nas pessoas. Deus faz um ser humano novo. É necessário nascer de novo. Não é uma velha vida consertada, é uma nova vida. É isso que Deus está propondo. Não é uma transformação de algumas coisas, é a transformação de todas as coisas. É isso que o Senhor propõe. E para terminar, eu deixo contigo um versículo que nos chama a essa decisão. Romanos capítulo 10, versículo 8 até o versículo 10. Uma palavra conhecida que expressa esta verdade. Romanos 10, 8 diz: porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quem abre a porta para Jesus precisa fazê-lo publicamente. Ah, eu abri meu coração, Jesus está entrando, mas isso tem que ser revelado ao mundo. Creio com o coração, confesso com a boca. Creio com o coração, recebo, mas com a boca me comprometo.
Aquilo que a gente fala tem um peso, queridos, no reino espiritual. Por isso é preciso uma confissão pública da nossa fé. Deus está chamando você. Eu não sei quantos aqui já entregaram suas vidas para Jesus, já abriram a porta para este que bate. Uma coisa eu sei, Ele está batendo, Ele está te dando uma chance. E a oportunidade é toda sua. Levantar do seu lugar, ir até a porta, abrir e tornar público, como fez Zaqueu, a sua confissão de fé naquele que pode salvar e transformar a sua vida. Vamos orar. Meu Deus, a Tua palavra foi ministrada, que ela tenha encontrado corações retos esta noite, para que produza o fruto que o Senhor deseja produzir. Eu te peço, meu Deus, nessa hora, se há alguém aqui que ainda não rendeu-se a Jesus, que ainda não abriu a porta para o que o Senhor está batendo, que essa noite seja a noite da decisão e da verdade. Há alguém aqui entre nós que quer render-se a Cristo? Levante a sua mão onde você está e eu quero orar por você. Há alguém que quer render-se a Cristo? Levante a mão onde está, faça assim para mim. Não? Eis que estou à porta. Alguém? Não? Amém. Deus sabe todas as coisas, que assim seja do agrado de Deus. Vamos louvar ao Senhor, queridos. Vamos louvar a Deus enquanto o pastor Paulo e os demais irmãos se preparam para o batismo. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Se o seu coração não sabe o caminho certo a seguir, dá um tempo, pare para ouvir a voz de Deus. Uma porta então se abre e você precisa decidir. Quero lhe dizer que os seus planos aos seus olhos podem ser bons, mas o Senhor quer os seus passos guiar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e entregam tudo em suas mãos. Se o seu coração não sabe o caminho certo a seguir, dá um tempo, pare para ouvir. Se uma porta então se abre e você precisa decidir, quero lhe dizer que os seus planos aos seus olhos podem ser bons, mas o Senhor quer os seus passos guiar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem
Vamos louvar mais uma vez ao Senhor, louvar um cântico que nós já fizemos hoje, Poder para Salvar. Vamos louvar novamente a Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu,